Uma das palavras-chave na NBA, se você quiser construir um time campeão, é reconstrução. Ir atrás de jovens jogadores para você formar um núcleo, uma identidade para o seu futuro ser promissor. Hoje na NBA tem times bons e ruins, mas que tem um núcleo jovem de jogadores já estabelecidos para o futuro. Vamos aqui ranquear eles numa tier list comigo. Vem cá. Eu fiz aqui 5 categorias, começando por quase nada. Eu acho que o núcleo jovem que ainda falta muitas peças, tem poucas coisas de fato já para trabalhar no futuro evidente. Falta muito, pode até ser promissor, mas ainda falta muito. Mais uma peça, acho que pode ser um núcleo dos melhores, mas que falta um cara para complementar eles de maneira perfeita. Completo, explica por si só também. E os melhores eu vou deixar aqui só para um núcleo jovem, então a gente vai coroar no fim quais são, na minha opinião, qual é o núcleo jovem melhor da NBA, claro, nesse momento atual. Vamos passar aqui pelos nossos candidatos. Começando pelo San Antonio Spurs, vale dizer, não estou incluindo aqui no meu pensamento o fato deles terem a segunda escolha do draft. Não acho que é justo porque a gente não sabe quem eles vão escolher, se vão escolher de fato, se vão usar essa escolha ou vão trocar, né? Então a gente está falando aqui de Wembanyama, Stephen Castle e outros jogadores jovens ali como Sohan, como Devin Vassell. OKC Thunder, não tô contando o Shea aqui, tá? Então a gente tá falando de Chet Holmgren, Jalen Williams e outros jogadores jovens como Cason Wallace. Washington Wizards, principalmente Alex Sarr e Bilal Coulibaly. No Atlanta Hawks a gente tá falando principalmente de Richardson, Dyson Daniels e Jalen Johnson. Cavaliers, praticamente só Darius Garland e Evan Mobley. Toronto Raptors, Scottie Barnes, R.J. Barrett e Emmanuel Quickley. Aqui no Trailblazers a gente tá falando de Scoot Henderson, Toumani Camara, Donovan Clingan, principalmente. Houston Rockets, Alperen Sengun, Jabari Smith, Jalen Green e o próprio Amen Thompson. No Orlando Magic a gente está falando principalmente de Franz Wagner, Banqueiro e Jalen Suggs. No Detroit Pistons, Jalen Duren, Cade Cunningham e Ausar Thompson. E fechando, Chicago Bulls praticamente ali com Josh Giddey, Kobe White, Matas Buzelis e talvez o Eldo Somo também. São esses os nossos candidatos de núcleos jovens para a tier list. Bora lá? Abrindo aqui com o San Antonio Spurs, eu acho que eles são já um núcleo independente dessa segunda escolha, já são um núcleo completo. Isso porque o melhor jogador do time já é claro e eles têm caras para todas as outras posições que já são bastante, não apenas promissores, mas já são relativamente estabelecidos. Para mim, são um núcleo bem completo. O Thunder, já disse que não estou considerando o SGA, mas para mim também são um núcleo relativamente bem completo. Eles que têm jogadores promissores, jovens em diferentes posições, e já tem um cara All-Star, que é o Jalen Williams. Chet Holmgren também tem um potencial gigantesco. Para mim, são um núcleo completo também. O Washington Wizards, para mim, não tem quase nada ainda. Tanto o Sarr quanto o Coulibaly ainda são jogadores que precisam se provar, mostrar de fato que perfil de jogadores eles vão ser no futuro, e fora eles eu ainda acho que faltam outras peças. Para mim, eles têm quase nada nesse momento. Acho que considerando o núcleo jovem do Hawks, de novo, não estou contando aqui o Trae Young, falta muito. Acho que todos os 3 jogadores que quiserem se firmar como um trio de fato imponente na NBA precisam desenvolver um pouco o próprio jogo. E mesmo eles fazendo isso, acho que ainda falta uma peça para consolidar eles de fato como um núcleo para o futuro. Falando do Cavaliers, já que a gente está falando aqui, não estou considerando também o Donovan Mitchell, a gente está falando só de Mobley e Garland, para mim falta uma peça. Eu estou falando para trocar o Jarrett Allen para um outro perfil de jogador já, né? Então para mim é uma definição boa de mais uma peça. Toronto Raptors para mim ainda falta muito, até porque esses 3 jogadores a gente não viu jogar muito tempo saudáveis ainda, todos eles tiveram problemas de lesão em algum ponto da temporada. Mesmo pegando os 3 no melhor momento deles, eu ainda acho que falta uma peça para eles de fato serem completos. Então nesse momento, para mim falta muito. O Trailblazers para mim quase entra aqui, mas por ter mostrado ali, em determinado momento da temporada, boas atuações, eu vou botar no falta muito. Eles têm algumas peças interessantes para o futuro, mas todos esses jogadores principais aqui do núcleo jovem deles ainda precisam mostrar coisas para se firmarem para o futuro. O Houston Rockets, apesar de ter vários jogadores muito interessantes, já tem um cara All-Star também, para mim ainda precisa mais uma peça, porque eu acho que a maioria desses jogadores estão fazendo papéis redundantes. Eu acho que falta, na verdade, um cara específico para organizar esse time ofensivamente, criar arremessos fáceis, isso eles não têm ainda. Tendo esse cara já para o futuro, eles entram para mim aqui nos melhores. Eu acho que eles estão perto disso aqui, mas por faltar um cara para mim relativamente específico, né, eu vou botar aqui no mais uma peça. E para mim a situação do Magic é basicamente a mesma. Falta um cara para organizar o ataque, eles precisam especificamente de um cara na posição 1 para armar o jogo. Então para mim, mais uma peça, tendo essa peça, eles podem até pular para cá, quem sabe.
E esse núcleo específico aqui do Pistons, pra mim, é um núcleo bem completo. Eles sabem quem é o melhor jogador, todos esses caras são já caras estabelecidos com a identidade deles absoluta na NBA, né? Tem o pivô, tem o armador, tem o ala. Então, pra mim, são um núcleo bem completo. Fechando aqui com o Bulls, eu acho que nesse momento o Bulls não tem quase nada. Tem ali jogadores promissores, sim, mas praticamente todos eles jogam em posições parecidas. A gente tá falando do Giddey, do Kobe White, do Buzelis e do Dosunmu, e a maioria desses caras já tá passando até para uma idade um pouquinho mais avançada na liga. Então eu acho que falando de núcleo jovem, não tem quase nada. E uma reorganizada aqui para ficar um pouco mais do meu agrado das nossas peças aqui. Vamos então agora decidir, né? Vou decidir qual que é o meu núcleo cravado como os melhores da NBA. Olha, considerando atualmente, pensando as peças que a gente selecionou aqui como válidas como núcleo jovem, eu vou, principalmente pelo fato de não estar considerando aqui a segunda escolha do Spurs, eu vou coroar o Detroit Pistons como o melhor núcleo jovem da NBA nesse momento, tá? Isso porque, pra mim, essas três peças que a gente tá considerando aqui como as principais já são caras muito estabelecidos, tá? Jalen Duren é um pivô de muito bom nível na NBA. Cade Cunningham, pô, já é um cara aí que tá considerado entre top 10 pra MVP, já tá no NBA, um talento absurdo ainda, tem só 23 anos. E o próprio All-Star Thompson, desses é talvez o que ainda tá devendo um pouco de desenvolvimento, principalmente do jogo ofensivo dele, mas já é um cara consolidado como defensor de elite na NBA. Pra mim, ter três caras com esse perfil complementam muito bem um ao outro. Nesse momento, para mim, é o melhor núcleo jovem de toda a NBA. Então, repassando rapidinho a nossa lista. O melhor núcleo jovem para mim hoje na NBA é o Detroit Pistons. O San Antonio Spurs e o Thunder têm núcleos jovens bem completos. O Rockets, Magic e o Cavaliers precisam só de mais uma peça. Eu acho que todos esses aqui, podendo receber essa peça que falta, podem saltar aqui para ser contender aos melhores, mas nesse momento eu acho que falta um perfil de jogador específico para cada um deles. Toronto Raptors, Atlanta Hawks e Portland Trail Blazers ainda falta muito para ser um núcleo jovem completo e estabelecido, e eu acho que o Bulls e o Wizards nesse momento não tem quase nada. Outros times em reconstrução que sequer entraram na lista, para mim, obviamente entrariam aqui ou até embaixo, numa outra prateleira hipotética aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se quiser apoiar a gente de qualquer jeito, a gente vai apreciar, tá? Um like, um comentário, compartilhando esse vídeo com seus amigos. Se você quiser usar também a ferramenta de hype nesse vídeo também, a gente agradece. Até mais, gente. Um abraço, até a próxima.